eu arriscava colocar um disco. Aí quando eu comecei a tocar mesmo com disco, que ele tinha muito disco, né? E os discos eram da casa, ele comprava e ficava lá, ficava na cabine, não era do DJ. E era assim, toca-disco, mas não era as MKs, era aquele toca-disco da Gradiente lá, que eu esqueci o nome agora. Bonito, tal, não tinha pitch, não, mas era bem legal. E aí o que aconteceu? Quando eu comecei a tocar com aqueles negócios, mixava as músicas daquele jeito que a gente sabe, no feeling. Sim. Não era batida, nem nada, era feeling. O fade out bem corte feito, na hora bem certa, o pessoal tá cantando, você não tinha nada, o cut, né? Então a gente ia lá e fazia o nosso trabalho. Ele viu que eu comecei a trabalhar bem, ele recebeu uma oportunidade para trabalhar nos Jardins. E agora sim eu vou falar para vocês como que era a cena nessa época, a cena dos DJs. Certo. A cena musical em São Paulo era nos Jardins. Tem clube lá na Vila tal, mas a cena musical era Jardins. Então, se você a coisa acontecia ali. Se você não trabalhasse no Jardim, você não era DJ. Certo. E ele falou, recebi uma oportunidade para trabalhar no Jardim, você quer ficar no meu lugar? Eu falei, eu queria ir pro Jardins. Mas eu, na verdade, tô brincando. Na verdade, eu fiquei muito feliz. Eu vou ficar no lugar dele lá e tal. E aí eu acabei assumindo a cabine lá. Fiquei lá trabalhando bom tempo. Até que surge a primeira oportunidade para trabalhar onde? No Jardins. Caramba. Nessa época, um pouquinho antes dos anos 80, eu vou falar de 78, 79, antes de chegar mesmo anos 80, a gente ainda estava tocando o Brasil 10 anos atrasados do que estava rolando lá fora. Certo. Então a gente estava tocando aqui as coisas que tocavam em novela, como eu falei antes. Um tema de filme, música dos anos 60, Foxtrot. Frank Sinatra, o que mais? Na época Beatles, essas coisas assim. E aí esse meu amigo falou assim, aonde eu tô trabalhando, vai surgir uma vaga para um DJ, um segundinho, né? Não sei se você sabe o que é segundinho. Eu sei, mas dá uma explicada, porque às vezes a galera que não sabe o que é um segundinho. Antigamente não tinha escola de DJ, não tinha Iraí Campos, não tinha nada nessa época, não tinha nada. Nada disso. Aí, para você virar um DJ, você tinha que ser iniciado por outro DJ. O DJ principal já era DJ, e você ia lá, começava às vezes até na iluminação, porque tinha o iluminador. Eu comecei assim. Tinha. Hoje essa figura do iluminador a gente não vê mais, né? Não vê mais, Em casa noturna, pelo menos, não. Não tem. Mas eu comecei Aí assim. você começava na luz ali, fazendo umas mixagens, depois ia pra seleção mais calminha, o DJ abria, você abria, ou fechava, ou abria e fechava, e o DJ fazia a cena do meio. O cara fazia o meio de campo, né? Ele fazia a abertura da casa. Sim, mas se ele precisasse ir no banheiro, ele falava, no banheiro, você segura aí, vai acabar essa música, você já põe a outra. Então você já deixava o disco ali em pé. E aí ele falou assim, vai precisar de um... Eu já me senti no DJ da casa, né? Porque eu tava ali no Morumbi, sexta, era um pessoal mais antigo, tal, tocava aqueles rockinhos, música mais anos, vamos falar assim, 50, 60. E aí, sabadão, tocava de tudo. Certo. E domingo lá era matinê, você tinha que tocar a nata do lançamento. Sempre foi assim nos clubes. Entendi. Então você tinha que agradar a molecada. E como é que você ia agradar a molecada? A molecada vinha e falava, tem essa música, toca aí, tem esse disco, toca aí. Você vai colocando e vai aprendendo com a molecada. E aí o que acontece? Ele falou, vai surgir uma vaga para um segundinho DJ lá. Você não quer trabalhar lá? Jardins. Opa. Onde acontece a cena. E eu aqui, DJ principal. Falei, tá bom, então a gente arrumou um DJ pra cá. Ele mesmo arrumou. Trouxe um outro DJ pra lá. E eu fui trabalhar com ele numa casa chamada Hong Kong. Essa casa era Padre João Manuel. Ali perto do onde era tinha a Lorena, tinha aquela casa famosa lá. Tinha um DJ Magrão lá. Como é que era o nome? Lorena? Na Lorena, uma casa famosa. E essa casa era uma travessinha ali. Eu fui trabalhar lá. Nessa casa, quem era o DJ era um cara. Ele falou assim: vai vir um DJ do Rio de Janeiro. Esse DJ é famoso. Ele tá em Londres. Caramba. Vai vir tocar na casa. Quem tá organizando a casa é um cara da Globo. Acho que pode até falar o nome dele aqui. Pode, não tem problema não. Nelson Mota? Nelson Mota é produtor, vai trazer um DJ de Londres, a casa vai inaugurar e precisa de um DJ para fazer a cama, e é você. E a casa, e ele sabia que eu era do rock, né? Porque eu já tocava rock nessa época.
Porém, a casa vai ser nessa linha de rock anos 80, que tá pegando e tal. Beleza, então. E aí eu fui trabalhar nessa casa. Essa casa foi a primeira casa, assim, oficialmente, que eu fui trabalhar só de DJ. Aí eu parei mesmo de trabalhar com as outras coisas e fui trabalhar de DJ. A casa abria quarta, quinta, sexta, sábado. Não abria domingo. E era uma casa, assim, que eu tinha que estar lá 8 da noite e fechava com o último cliente, entendeu? Já trabalhou em casa assim? Naquela época era tudo assim, né? Mas o curioso é o salário. Posso falar do salário? Claro, eu sei que os DJs não gostam de falar de salário. Mas tem que falar. Aqui a gente tem que falar. Quando eu trabalhava na outra casa, vamos fazer uma comparação, porque eu não lembro muito do dinheiro. Mas digamos que o salário mínimo fosse R$200, vai, R$250. Eu trabalhava de dia para ganhar 2 ou 2,5 salário mínimo. Tipo R$500, 700, vamos dizer se fosse reais, tá? Uns 700, nem chega a 1.000. Certo. E aí eu fazia os finais de semana, ganhando tipo R$100 por semana. Vai, mais uns 400 aí, põe no bolso aí. Né? Quando eu fui trabalhar na casa, eu fui fazer entrevista, fui apresentado, o Zé Roberto falou, não, esse é o DJ, vocês pediram um DJ, o Zé Roberto fez toda a decoração da casa, a parte de iluminação, ele era dessa parte, né? E ele falou assim pra mim, eu trouxe o DJ que vai trabalhar com vocês aí, e eu nem sabia quem era o DJ principal. Não, tudo bem. Eles apresentaram a cabine pra mim. Eu fui lá na cabine, lá sim já tinha as famosas MK. Famosas MK. Só que o mixer, Nilton, era Kai. Eu não lembro do modelo. Era preto e as potências também era Kai. Era aquelas que tinha aqueles botãozinhos de... A Kai não, Quasar, exatamente. Tinha aqueles botãozinhos, botão grande, preto. O Quasar que a gente até falou, né? E o ventilador? Tinha também. Tinha. Atrás, né? Sem o ventilador, o Quasar não vai. E a casa, assim, pequena, totalmente diferente da casa que eu trabalhava, era uma casa mais rústica, apesar do prédio desse da Avenida Lorena, é um prédio tombado, porque ele tem uma arquitetura diferenciada e tal. Eu, né, Lorena, falei, Lorena, é Padre João Manuel. Depois eu vou lembrar o número, dá para pesquisar na internet, essa casa não pode mudar, ela tem um redondo assim na frente, ela não, a arquitetura, a fachada dela é tombada. Certo. Casa importante. Eu fui trabalhar nessa casa toda decorada, especial com performance, tinha vitrine, tal, já era uma outra linha, bem anos 80 mesmo. E o DJ, nada mais, nada menos, era o Júlio Barroso, que era o vocalista da banda Gangue 90, Global. Ela era famoso, hein? Era. Eu ia abrir pra ele. Então, você já tinha que ter uma responsabilidade. Já vinha uma certa carga pra você aí, exatamente, né? Quando eu cheguei na casa, eu já trouxe meus discos, porque a gente já tinha que ter seu disco, seu fone de ouvido. Hoje os DJs não tem, né? Sua agulha. Era de praxe, né? Hoje o pessoal dizia... Não existia ortofone ainda não, mas era aquela agulha cápsula Shure, aquela ALT lá, aquela famosa, todo mundo usava. Você tinha que ter, né? Era o seu material, fone de ouvido. Às vezes até o próprio feltro você trazia. Eu não tinha essa frescura, né? O feltro que tava lá eu usava, porque eu não fazia performance, só mixagem mesmo. E aí eu cheguei lá com o meu material para inauguração e tô esperando, né? Daqui a pouco entra um monte de fotógrafo. Então, entra o Júlio Barroso na casa, ele é o DJ, aí ele fala com todo mundo, entrevista e tal, e ele entra na cabine, me cumprimenta com muita humildade, educação. Legal. E aí me apresentaram pra ele falou, não, DJ, vai tocando aí, eu vou ouvir que você vai tocar, depois a gente conversa. Aí ele pediu pra eu tocar. Olha só. Aí eu comecei a tocar. Ele não falou, tipo, ó, faz essa linha, não toca isso, não toca... Porque às vezes o DJ principal chega a falar, ó, não queima meu repertório. Às vezes o headline que se fala hoje, fala, não toca headline, isso, não toca isso aqui eu vou tocar. Ele falou nada. Eu fiquei com o maior cuidado, 3 dedos, né, que a gente fala, né, e aí eu comecei a tocar, né. A cabine era assim, era pista aqui, vidro, e aqui tinha uma portinha, aqui era a cabine. Você era de frente com a pista, não tinha nem degrau. Caramba. Era uma coisa bem moderna para aquela época. Onde que as cabines eram tudo no alto e tal. Eu vim daquela cabine que a pessoa vinha e... Pô, entendeu? Já era assim. E aí ele ficou do lado de fora com os amigos dele, conversando, né? Os amigos dele é Marina Lima, os caras do Titãs. Só tinha amigo ruim, né, mano? Só cara fraco. Jorge Malte, né? Tudo ali, né? Conversando. Aí eu tocando ali uns Rolling Stones, umas coisas assim mais clássicas.
Eu quero ver o que ele vai falar. Daqui a pouco ele entra e fala, ó, DJ, você foi bem pra caramba, gostei. Legal. Nós vamos trabalhar junto, deu certo, você tá aprovado, porque ele tava me avaliando, eu nem sabia. Mas Aí ele falou, você tá aprovado e a partir de agora você vai trabalhar comigo, só que eu vou te dar alguns discos pra você escutar. Mano, Newton, tudo que você ouve nos anos 80, que virou clássico, estava na mala dele. Caraca. David Bowie, Bonhouse, B52, que eu nunca tinha ouvido falar. Tudo que você vê de anos 80 que é rock, new wave, tava no O cara tinha dele. tudo. Ele deixou eles comigo. Ele falou, escuta o que você quiser, toca o que você quiser. Caramba. Foi o melhor, assim... Ele não me nivelou como um segundo. Ele falou, você é meu parceiro, nós vamos trabalhar junto. Exatamente. Se você isso que eu tocou ia te uma falar. música, eu vou tocar outra, do mesmo disco, entendeu? Mas eu ia te falar. Você pegava um disco do B52, tinha 6 músicas hits. Tocava em Londres. bicho. Eu não sabia, mas ele falava assim, vê o que você acha bom. Eu falei, eu gostei dessa. Só hits, você tem feeling. Não, É isso que precisa. mas isso aí é exatamente. Quando a gente tocou junto em vários lugares, né? Mas, por exemplo, eu e ele, a gente nunca teve esse negócio, eu vou tocar isso e você vai tocar aquilo. Eu tocava as coisas, ele chegava, tocava e a gente não repetia a música. Tinha que se virar. É porque eu acho que essa história, quando aqui que a gente tá falando, talvez a galera não saiba. Galera, todos nós aqui somos DJs. A gente tá falando aqui de uma história. É o mundo dos DJs, na verdade, né? Um mundinho, uma bolha. É uma bolha, né? É. E a gente tá falando de uma coisa que é o seguinte, o que a gente falou de headline, ou o primeiro no caso, era o mais famoso, né? A gente era o segundinho. Ele tinha um certo preconceito, e o que o Mané falou foi legal, o cara nivelou, o cara falou, não, você vai trabalhar comigo. Mas esse trabalho veio através do conhecimento do repertório que ele tocou. Já tinha, né? Essa é a história. Porque se o cara toca mal, ele não ficaria. Nem ficava. Ele não ficaria. Então ali já tinha o lance do feeling dele. Já tinha o lance da história. Que hoje os caras continuam fazendo. O headline chega num lugar e ele quer impedir o cara de tocar um monte de coisa porque ele quer levar a glória de tudo. Então, assim, quando o cara tem um trabalho autoral, eu até concordo Tudo com bem, essa aí eu questão, concordo também. Mas assim, se você vai tocar, eu, por exemplo, eu vou tocar numa festa, eu não quero nem saber o que o outro DJ vai tocar. Eu sou Exato. contratado, eu vou lá e faço o meu repertório. Ah, mas você tocou isso, você tocou aquilo, é o meu repertório. E se o cara tocar coisas que eu ia tocar, eu tenho que me virar, eu vou dar meus Bicho, mas tem pulos ali. muita música, Tem, né? Tem muita coisa, Então, né, meu? é isso que a maioria não consegue. Pô, é porque não pesquisa, cara. Pesquisa. A gente tava falando aí no dia do Cássio, o tal do lado B, vamos procurar, né? Então, mas aí que tem um negócio. Eu tava ouvindo o Acácio falar, eu acho importante isso. Eu sempre fui um cara do lado A. Eu nunca fui do lado B. Aliás, comecei a ser do lado B na época que a gente entrou no Zuc, que é uma história que eu vou Certo. tentar colocar aqui. Certo. Mas